Olá, gente! Mais uma vez estou aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente. Você sabia que essa semana, essa primeira semana de junho, é a Semana do Meio Ambiente? E você sabe o que significa? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria dar uma retrospectivazinha. Assim como Adão e Eva, todas as coisas foram criadas por Deus. E se você parar para analisar, o propósito de todo ser humano na Terra é viver aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, se a gente começar a analisar, quando Deus criou todas as coisas, Ele falou para Adão e para Eva e Ele disse: vai lá e cuida do meu jardim. Né? Essa é a sua função, Adão, é cuidar do jardim. E ele fala no texto bíblico mesmo, ele fala sobre domínio. E muitas pessoas confundem essa palavra domínio em relação ao que realmente Deus estava querendo dizer para Adão. Na verdade, Deus quando deu o domínio, realmente Deus deu a condição do homem tomar conta de tudo. Então ele seria o que estaria em posse daquilo que foi criado por Deus. Mas Deus não falou a palavra domínio como um sentido de sobrepujar a criação dele. Muito pelo contrário, Deus nos deixou aqui, deixou Adão naquela época, para que Adão cuidasse do jardim. Então, que hoje você possa entender que meio ambiente, como a gente vai aprender já já, meio ambiente não é somente a natureza, mas faz parte do meio ambiente a natureza. E nós fomos criados para cuidar dessa natureza, tá bom? Só para lembrar vocês. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre meio ambiente, para que vocês entendam que quando a lei fala sobre meio ambiente, quando até a Constituição Federal mesmo do nosso país fala sobre, ela não fala sobre meio ambiente no sentido estrito. E o que seria meio ambiente no sentido estrito? No sentido único, vamos dizer assim, fechado. Meio ambiente no sentido estrito seria a natureza, os recursos naturais, que é aquilo que todo mundo pensa que é o meio ambiente. Mas não é só isso, tá? Meio ambiente envolve muito mais coisa do que somente a natureza. E hoje é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Nessa semana do meio ambiente você vai saber de algo que talvez você não soubesse, tá bom? Meio ambiente. O artigo 3º da Lei 6.938 de 89, essa lei, ela fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E ela fala que meio ambiente, entre tudo que ela fala, eu não vou ler tudo, mas entre tudo que ela fala nesse artigo 3º, ela diz que meio ambiente é tudo o que rege, permite e abriga a vida em todas as formas. Ou seja, meio ambiente, tudo, tá incluso tudo. O que rege, permite e abriga a vida. Certo? E aí você pode pensar, nossa, mas tudo que abriga a vida, tudo que permite a vida e tudo que rege a vida, é tudo. E realmente é. Tudo que é nossa realidade, que é palpável por nós e que tem a ver com o ser humano, com as relações e com aquilo que nós vivemos, o local onde a gente onde a gente vive, onde a gente habita, é meio ambiente. Então não esqueçam disso. É tudo o que rege, permite e abriga a vida. E dentro desse conceito existe uma classificação de meio ambiente. Então, por isso que se fala tanto sobre a natureza, sobre o meio ambiente no sentido dos recursos naturais, que é extremamente importante a gente proteger, mas não é só isso, tá? Meio ambiente não é só isso, nós devemos proteger dentre todos esses meios ambientes. Então a gente tem que proteger o meio ambiente no sentido amplo da palavra, tá? Lembrar disso. Então, a doutrina ela divide em 5 tipos, né, de meio ambiente. São eles: o meio ambiente natural, o artificial, o cultural, o do trabalho e o patrimonial. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, vai ser rapidinho, tá? Não vai demorar muito. Então, natural é aquele que todo mundo fala, que todo mundo conhece, é natural.
Natureza, a palavra vem daí. Meio ambiente no sentido estrito, como as pessoas falam. A natureza, são os recursos naturais em sentido amplo, então, florestas, fauna, solo, ar, água, tudo aquilo que foi a criação de Deus. Então a gente pode pensar dessa forma. Tudo aquilo que Deus criou seria o meio ambiente natural, tá? A natureza como um todo. O meio ambiente artificial corresponde às cidades e tudo que faz parte delas. Ou seja, sim, as cidades, os locais onde estão habitados pelos seres humanos, são, sim, meio ambiente, tá? Então, mesmo tendo sido criado, não por Deus, não tendo sido uma criação do próprio Senhor, mas foi, por isso que se fala artificial, porque, na verdade, foi o que se construiu, né? Pelos homens, mas é aquilo que está habitado por eles, tá? O lugar onde se habitam os cidadãos. Faz parte também quando você pensa, não, mas as cidades são meio ambiente, somente os grandes centros, só as cidades grandes. Não, tá? As áreas rurais também são consideradas meio ambiente. Cidades pequenas, onde, como eu falei no início, onde habitar o cidadão, o ser humano, ali será meio ambiente. Esse é o meio ambiente artificial. Meio ambiente cultural compreende todo o patrimônio cultural, material e imaterial. Ou seja, tudo. Não importa se ele é físico ou se ele é ideológico. É meio ambiente cultural. Ou seja, o que seria isso? Seria músicas, todas as manifestações artísticas, o folclore, a arquitetura, a arqueologia, tudo que for turístico. Então, até alguns recursos naturais são considerados patrimônio cultural. Patrimônio não. Meio ambiente cultural. Então, ele faz parte de 2 meio ambientes. Por exemplo, o Corcovado, no Rio de Janeiro. Tá, só tá me vindo coisas do Rio de Janeiro. Mas até o Corcovado é um bom exemplo porque é algo natural. Mas ele também é considerado um meio ambiente cultural. Por quê? Porque ele faz parte dessa arqueologia e do turismo da cidade. Ali habitam as pessoas exatamente para mover o turismo. Então, por isso, também é um meio ambiente cultural, tá? As músicas, que são algo, podem ser escritas, mas também, mesmo que seja só tocada, a música, ela também é considerada, tá? O forró, por exemplo, é patrimônio cultural do Nordeste. Se você não sabia disso, saiba agora. E o meio ambiente do trabalho é aquele que a gente já imagina mesmo. A própria palavra já fala. É onde o ser humano, onde o cidadão realiza sua atividade profissional. Ali é o meio ambiente do trabalho. Quando buscamos a proteção dos lugares laborais e pela integridade física e mental dos trabalhadores, estamos protegendo o meio ambiente do trabalho. Ou seja, todo esse cuidado que a gente vê cada vez mais sendo observado, né, pelas empresas e pela própria legislação trabalhista, é considerado meio ambiente do trabalho, tá? Então, todo o cuidado com o ser humano no seu ambiente de trabalho, todo o cuidado com o trabalhador é considerado proteção ao meio ambiente do trabalho. E por último, que é o mais novo, o menos conhecido, talvez você nem imagine que exista, mas é chamado de patrimônio genético. E o que seria isso? Se relaciona com o desenvolvimento de pesquisas genéticas. A gente pode citar N coisas, inclusive as fertilizações in vitro. São protegidas, devem ser protegidas, porque é considerado um patrimônio genético, tá? Os transgênicos, as pesquisas de célula-tronco, tudo isso é considerado patrimônio genético. E aí a gente analisando, é um conceito geral de todos esses tipos de meio ambiente, é o ser humano. Então, é o lugar onde o ser humano está inserido, cada um com sua proteção específica, tá bom? Então, o meio ambiente do trabalho, ele tem a proteção voltada para o trabalhador e para o ambiente que o trabalhador se encontra. Então, a gente pode observar que a proteção desse tipo de meio ambiente é importante para a vida do ser humano. A gente pode ver também
O cultural, por exemplo. A proteção do meio ambiente cultural protege as ideologias da sociedade. Então, por exemplo, a gente pode ver nos anos 60, a gente sempre vê muito isso. As pessoas que viveram nesse tempo dos anos 60 se apegam àquele tipo de música que se tocava, aquelas roupas, sentem saudade daquelas roupas, e tudo isso tem que ser preservado para que as pessoas que estão mais à frente, por exemplo, a gente hoje, com acesso à internet, a gente consegue conhecer aquela cultura, aquele povo que estava vivendo naquela época, mesmo que ele esteja vivendo hoje, mas naquela época ele vivia daquela forma. Então a gente tem essa concepção por conta desse cuidado com o meio ambiente cultural que se teve, certo? O meio ambiente artificial, que é o cuidado com... Não é o cuidado com as cidades, tá? Não confunda isso. O meio ambiente artificial, ele tem o cuidado com o homem, com o ser humano. Então, por exemplo, que está bem em alta agora, questões como racismo, tem a ver com o meio ambiente? Tem sim, porque está inserido na cidade. A gente pode falar outra coisa, saneamento básico. Saneamento básico, já falo, né? Todo ser humano tem que ter acesso a esse tipo de direito. Mas isso é um cuidado com o meio ambiente artificial, que é o cuidado para que a cidade tenha condições para que haja vida naquela cidade, para que os seres humanos habitem ali. E da mesma forma vem o natural, que é o tão propagado. Por exemplo, quanto mais você diminui seu tempo no banho, quanto mais rápido você consegue tomar banho, não é você sair sujo, não é isso, gente, mas é ter uma consciência. Tá se ensaboando, desliga o chuveiro enquanto se ensaboa, depois liga de volta, porque você tá, querendo ou não, protegendo um meio ambiente natural, mas que uma hora vai refletir no seu meio ambiente artificial, porque uma hora pode ser que falte água. Em Campina Grande a gente teve exemplos aqui de que faltou água por muito tempo, porque não chegava água, né? O rio secava, né? Os açudes secavam, e aí não tinha água para as pessoas tomarem banho, coisa simples. Chegou a um problema dentro da sociedade, dentro do meio ambiente artificial do ser humano, mas porque não houve proteção ou não houve o cuidado de o que fazer para que a água chegasse à casa das pessoas. E no sentido de os rios secam e enchem durante um período, o que fazer para evitar isso? Tudo isso tem a ver com o meio ambiente, tá? E eu queria só ler uma frase aqui para finalizar, uma frase de John Kennedy, que eu achei bem interessante, que você pode pensar no meio ambiente dessa forma. Diz assim: o laço essencial que nos une é que todos habitamos este pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. E todos somos mortais. Ou seja, se você cuida do seu, você cuida dos próximos e de diversas pessoas que tem por aí pelo mundo. Então faça a sua parte. Proteja o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, proteja o meio ambiente em todos os sentidos. Seja respeitoso com esse recurso que foi nos dado por Deus através da natureza, mas que foi nos dado por Deus através da criatividade, para criarmos as cidades, os prédios, para criarmos a música, para criarmos as inovações genéticas que estão surgindo. Foi Ele quem nos deu essa capacidade. Então é nosso dever proteger, tá bom? Um beijão e espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte, né? Já dá o joinha, já bota o joinha aí, já se inscreve no canal e aperta no sininho, tá bom? Um beijão e até a próxima!